Bom dia, a paz do Senhor. Vamos para o nosso EBD? Acredito que você já separou seu tempinho, já que você não vai estar no nosso presencial. Nós estamos aqui com todo amor, com todo carinho, sempre preparando um EBD para que você possa estar também acompanhando aí da sua casa. Como você sabe, nós estamos estudando o livro de Marcos e hoje estaremos estudando o capítulo 8 de Marcos. E o capítulo 8 de Marcos, na nossa revista, traz o seguinte título: Alguns momentos especiais. O texto áureo está em Marcos 8, 29, que diz o seguinte: E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhes disse: Tu és o Cristo. Jesus chama, né? Tá ali com seus discípulos e ele pergunta, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Se eu fosse dar um título a essa lição, o autor aqui da nossa revista lhe deu alguns momentos especiais. Eu diria que foi alguns momentos que Jesus aproveitou para trazer lições. Jesus passou 3 anos com seu ministério, discipulando. O maior exemplo de discipulado é Jesus. Jesus, ele deixa isso claro, a importância do discipulado. E nesses 3 anos ele foi discipulando os discípulos, ele foi discipulando o povo, a multidão que o cercava. E por conta disso, chega no versículo 29, ele pergunta: Que dizem? O que é que o povo está dizendo que eu sou? Mas Pedro, ele sai na frente, né? Sempre Pedro, intempestivo, sai na frente e diz: Tu és o Cristo. Mas vamos ver o que aconteceu logo depois, né? Mas seguindo aqui a ordem, um sinal para crer. O capítulo 8, pegue sua Bíblia e acompanhe comigo. O capítulo 8, ele vai trazer: Jesus alimenta outra multidão. É a segunda multiplicação que Jesus faz. O capítulo 8, ele tem 38 versículos. Então, nós não vamos ler o capítulo todo. Creio que você já fez aí sua leitura no decorrer da semana. Nós vamos pontuar alguns versículos. E o capítulo 8, ele começa com a multiplicação. E no versículo 2, leia aí comigo, diz assim: Estou com pena dessa gente, porque já há 3 dias, já fazem 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Tem algumas versões que dizem assim, que Jesus teve compaixão. Eu gosto mais dessa versão, que diz que Jesus teve compaixão. E na compaixão de Jesus, o que foi que ele fez? Ele olhou e viu que aquela multidão estava há 3 dias. Não foi há 3 horas de culto, não foi a manhã toda de culto, não foi um dia, não foi 2. A multidão estava ouvindo Jesus há 3 dias. Essa passagem dessa multiplicação, ele vai alimentar 4.000 pessoas. E quando fala assim, Marcos, ele não detalha como Mateus, Lucas ressalta que eram, na primeira multiplicação, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não, ele só fala que eram 4.000. 4.000. Né? Mas a gente sabe que as mulheres, nós mulheres, não éramos contadas. As crianças também. Então Jesus olha para aquela multidão e vê que aquela multidão, apesar de estar ali, querendo absorver de Jesus, que era o pão da vida. É bom deixar registrado que no meio dessa multidão tinham os que iam atrás por interesse, tinham os que iam atrás por interesse por uma cura, por um milagre, outros iam por curiosidade e outros estavam sempre ali observando os passos de Jesus. E Jesus, ele
tem compaixão daquele povo. E o versículo 4 do capítulo 8 diz assim: os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar de deserto comida que dê para toda essa gente? Acompanhe comigo. Aí, o versículo 5 começa, Jesus perguntando: quantos pães vocês têm? Eles tinham comida dessa vez. Dessa vez os discípulos tinham levado algum lanchinho. E eles vão responder que tinham 7. E Jesus, ele vai tomar esses 7 pães, ele vai dar graça e ele vai repartir. Jesus, ele não divide, mas ele reparte. E no repartir do pão e no dar graça acontece a multiplicação. Também tinha uns peixinhos e ele repete de igual modo com os peixinhos. E no versículo 7 diz isso: eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graça a Deus por eles e mandou que os discípulos distribuíssem. Depois de eles haverem distribuído, houve uma sobra. E aí eu entendo que quando há uma necessidade, Deus, ele age, porque ele vê. Independente de como estava aquela multidão ali, se porque estava interessado no pão realmente da vida, porque a Bíblia vai dizer várias vezes que quando Jesus falava, as pessoas paravam, as pessoas eram atraídas. Mas muitos interesseiros, como eu já disse, também iam para ver o milagre ou para observar Jesus. Mas Jesus, que sempre sonda o nosso coração, ele sabia sempre a real necessidade de cada um. Independente da primeira opção de cada um, se era por interesse ou não, todos ali estavam há 3 dias e estavam desfalecendo de fome. E aí a gente vê que tem aquela questão do não só dar o pão espiritual, mas dar também o pão físico. E Jesus providencia esse pão físico, deixando para a igreja dele o exemplo de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus, mas que também precisamos alimentar a necessidade do outro. Essa é um dos braços da igreja, de cuidar também, né? De cuidar. Foi por isso que foi estabelecido o ministério dos diáconos, né? O pastor está ali cuidando da mesa espiritual e os diáconos, as diaconisas, são os braços que estão ali para escutar, para ver as demandas e as necessidades e está se levantando sempre recursos para suprir essas demandas, suprir essas necessidades. Aí nós vamos agora para o segundo ponto, que é entre o versículo 11 em diante, quando os fariseus pedem um milagre. Ele diz assim: alguns fariseus, versículo 11, chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse. Eu acho interessante porque Marcos, ele relata sempre, na sua escrita, ele sempre vem relatando assim detalhes. Imagine quando você já está cansado, sabe? De ser observado, aquelas perguntas que alguém faz com segundas intenções. O texto diz que Jesus faz isso, sabe? Respira, porque como homem e como homem de Deus, como filho de Deus, ele já sabia o que estava no coração daqueles fariseus, né? Lembrando que fariseus, né? Porque a gente sempre pensa assim com a conotaçãozinha assim, fariseu porque eles eram observadores da lei. Só que eles, como na lição passada, eles ficavam muito presos aos rudimentos, eles ficavam muito presos aos costumes, presos à lei, e não conseguia perceber que Jesus era o Filho de Deus por conta dessa observância excessiva.
E aí Jesus responde no versículo 12: porque as pessoas de hoje pedem um milagre. Outras versões dizem dessa geração, né? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum milagre será feito para essas pessoas, para essa geração. E o que é que Jesus quer dizer com isso? Que ele não faz milagres para provar que ele é filho de Deus, para provar que ele é Deus. Então Jesus foi embora. Por que ele foi embora? Porque Jesus fazia milagre porque as pessoas tinham fé. Jesus não fazia milagre para provar quem ele era ou quem o tinha enviado. Todas as vezes que as pessoas se aproximavam, Jesus falava assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai, não peques mais. Era preciso ter um ingrediente para que o milagre acontecesse. E o ingrediente, no caso, era a fé. Era Jesus sondar o coração e ver que aquele coração estava realmente contrito, necessitando, desejando, querendo aquela graça. Não para provar, né? Isso vem também para a gente em um exemplo de que você, como cristão, como servo de Deus, você não tem que fazer nada para provar que você é filho de Deus, que você é crente. A sua vida correta, santa, reta, em obedecer e buscar viver os princípios de Deus, já vai provar tudo. Se Jesus, que era o Filho de Deus, todo o tempo as pessoas questionavam, por que não vai questionar a minha e a sua fé? Mas o importante é nós sabermos que estamos buscando cada dia ser como a luz da aurora, né? Que vai brilhando, brilhando até chegar ao meio-dia, até ser dia perfeito. O versículo 14 em diante, ele vai trazer a questão do fermento. Aqui na nossa revista ele colocou fermento versus fé. É bem interessante essa passagem, porque Jesus começou lá com um milagre e de repente os fariseus eles querem mais um milagre, mas Jesus fez aquele milagre da multiplicação porque ele queria alimentar aquele povo. Havia uma demanda, havia um porquê, havia uma necessidade real. E aqui no versículo 14 começa assim: os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinha um pouco no barco. Lembra que no primeiro milagre Jesus perguntou quantos pães tinha? Aqui os discípulos esqueceram de levar pães e só tinha um pouco no barco. Jesus chamou a atenção deles e disse: fiquem alertas e tome cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos não entenderam. Nós sabemos que aqui a caminhada de Cristo com os discípulos, ele estava aproveitando sempre todas as oportunidades para ensinar, para discipular. O versículo 16 eles vão dizer: aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros. Ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou, versículo 17: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que estão tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam. Não lembram dos 5 pães que eu parti não lembram dos 5 pães que partiu para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Aí Jesus vem trazendo a memória deles, né? E o interessante nessa passagem é que ele fala assim: vocês têm olhos, mas não conseguem enxergar? Vocês não conseguem enxergar? Olha aí no versículo 18. Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Lembra de ser discipulado, que Jesus estava discipulando? Jesus estava chamando a atenção deles para eles não ficarem atentos a coisas naturais, a uma visão natural, a uma audição natural, mas aguçar a sua visão, aguçar os seus ouvidos para ouvir além. Você sabia que nós crentes temos que ser assim?
Você tem que ver e ver além daquilo que o natural está te mostrando. Por isso que Jesus fala assim, no versículo 19: dos 5 pães que eu parti para 5.000, ele pegou 5 pães e alimentou 5.000 no primeiro milagre. E eles recolheram de volta 12 cestos. Nesse milagre do capítulo 8 de Marcos, ele pega quantos pães? Quantos pães? 7 pães. 7. E alimenta uma quantidade menor. Ele alimenta 4.000. E vai sobrar 7 cestos. No primeiro milagre sobrou 12. Cada discípulo voltou com um cesto cheio. Nesse, são 7 cestos. 7 a gente sabe que é um número, né, da perfeição, né? 7. Mas aqui ele está querendo dizer o seguinte, que independente do tamanho da necessidade, ele sempre vai fazer algo que vai sobrar. Então ele está chamando a atenção dos discípulos, que eles estavam achando que Jesus estava se referindo ao pão, que eles não tinham uma quantidade adequada. No versículo 14 ele fala isso, mas não é desse pão que perece. Quando Jesus começa a falar para eles ficarem alerta e terem cuidado com o fermento dos fariseus, não era o fermento que se coloca no pão, que um pouco de fermento leveda toda a massa, mas era justamente aquilo que ele tinha acabado de vivenciar no versículo 11 e 12 e 13, que eles pediam milagres. E Jesus tinha dito que aquela geração não teria milagre. O fermento dos fariseus e esse tipo de fermento que Jesus está colocando aqui é aquele fermento que vem para trazer inimizade, divisão, dúvida. E com esse tipo de fermento não há operação de milagre, não há crescimento espiritual. O fermento no pão, na massa, ele vem para liberar, para fazer um processo químico que vai levedar aquela massa, vai apodrecer no sentido de trazer um crescimento. E aí a massa que você tinha assim, em um tamanho X, ela vai para 4, 5x. E aí quando você divide, você teria uma porção, você passa a ter 6. Você divide por 6. Porque cresceu, porque inchou. Então, nesse contexto espiritual e nesse contexto humano para nossas vidas, esse tipo de fermento ele vai deteriorar a nossa comunhão com Deus. E como os discípulos estavam sendo discipulados pelo Senhor, ele estava alertando que eles ficassem atentos ao fermento dos fariseus, ao fermento de Herodes. Vamos para o outro ponto. Do 22 ao 26, nós vamos falar do cego. É bem interessante aqui o que acontece com esse cego. Vamos acompanhar aqui a leitura. Depois, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, Betsaiba. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que trouxessem ele. Versículo 23. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou. Olha bem os detalhes disso aqui. Algumas pessoas trouxeram esse cego e pediram a Jesus que tocasse nele. As pessoas estavam acostumadas a ver Jesus fazer milagres instantâneos. Só que Jesus, o que foi que ele fez? Ele pegou o cego pela mão, levou para fora do povoado, tirou de perto da multidão. Então ele cuspiu, passou
saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou. Porque Jesus fez, pegou o homem pela mão, passou saliva nos olhos, colocou a mão, deve ter tirado a mão quando perguntou se ele enxergava. E Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Esse milagre ele tem muitos questionamentos. Por que Jesus curou em 2 etapas? Por que não foi uma cura imediata? Que sinal? O que é que um monte de coisa nós vamos ouvir. Mas o que é que eu quero destacar aqui do que eu posso compreender? Quando Jesus pergunta assim: você está vendo alguma coisa? Jesus já sabia, porque Jesus sabe tudo. Jesus sabia tudo. Jesus era homem, Jesus era Deus. Esse aí é o mistério. Porque Jesus poderia dizer assim, ó, passou o cuspe, passou a mão, colocou a mão e disse: vá, tua fé te curou. Vá em paz. Não, Jesus pergunta se ele estava vendo. Quantas vezes a gente está trabalhando na nossa vida e está perguntando se a gente está vendo? Jesus já tinha dito aqui em cima que os discípulos tinham olhos, mas não viam, não enxergavam também corretamente. Estava falando de um enxergar espiritual. Aqui esse homem era cego fisicamente. E o homem responde: vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Como é que um cego consegue comparar que o que ele via eram homens, mas pareciam árvores, porque estavam andando? Você já parou para se perguntar sobre isso? Também não sei. Só sei que o que ele via se mexia e ele achou que era como árvores, porque se mexia. Versículo 25 diz: Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Interessante que Jesus ele não pergunta, mas o olhar, a forma como ele se mostrou, deu para perceber que ele olhou firme. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. Não sei porquê. Subentende-se que Jesus não queria que o povo soubesse que ele tinha feito esse milagre. Mas em algum momento esse homem ia voltar para o povoado, né? Ele ia ter que retornar e o povo ia ver que ele não era mais cego. Mas uma lição que fica aqui é que Jesus não queria naquele momento que houvesse aquele alvoroço de que Jesus tinha curado um cego. Também se comenta muito sobre esse milagre a forma como Jesus fez, por ter colocado algo que parece tão com a falta de higiene, né? Alguém cuspir e passar, mas Deus ele tem a forma dele de trabalhar. Também dá pra gente pensar sobre esse milagre que muitas vezes nós seremos curados de imediato. Outras vezes iremos passar por processos de cirurgias, por fisioterapia, por um processo progressivo, aonde essa cura ela vai sendo manifestada aos poucos. Então nós temos na Bíblia testemunho de pessoas que foram curadas imediatamente, pessoas que estavam mortas e Jesus disse assim: não, ela só dorme. Como o exemplo do cego, que ele teve uma cura aparentemente em 2 etapas. Eu não sei o que Jesus quis naquele momento trabalhar na vida daquele homem, mas eu sei que deixa uma grande lição pra gente. Se não veio de imediato, continue crendo. Porque na sua crença, na sua fé, as coisas elas vão se estabelecendo. Deixa eu botar meu óculos aqui porque eu ainda preciso dele. A minha cura ainda não acabou, está em processo. A partir do versículo 27, nós vamos ter
a afirmação de Pedro, né? Pedro, nosso irmão Pedro, ele sempre saía na frente com as coisas, né? Quando era arguido, ele era o primeiro a falar, a responder. E nós lemos no nosso texto áureo, no versículo 29, que Pedro disse que Jesus era o Cristo. Mas muitos diziam que Jesus era o Espírito de quem? Vamos ler aqui. Depois, Jesus e os seus discípulos foram para outros povoados que ficavam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Lembra que Jesus, quando curou o cego, que a gente acabou de ver, ele falou: não volte para o povoado, porque já existia um burburinho. Jesus fazia os milagres, as coisas aconteciam e o nome de Jesus ia sendo circulado, né? Ia crescendo. Ia crescendo. E com isso também cresce a perseguição. Quando você cresce, quando você é abençoado, quando as coisas começam a dar certo na sua vida, as pessoas começam também a observar e a comentar. E aí Jesus faz essa pergunta: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos respondem: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. É como se eles acreditassem, muitos deles, era comum naquela região na época, como se houvesse ou uma reencarnação, ou uma influência daquele espírito, né? Do espírito de João Batista, do espírito de Elias, do espírito de um dos profetas do Antigo Testamento. Mas aí no versículo 29, ele pergunta: e vocês? Porque vocês andam comigo. Vocês já estão há um tempo comigo. Vocês acham que eu sou quem? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E Jesus pergunta também pra gente hoje, né? Para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? É alguém que morreu na cruz e ressuscitou para que você não vá para o inferno? É tudo isso e só isso ao mesmo tempo? Você já parou para perguntar quem é esse Jesus? Quem é esse Cristo? Quem é? Que tantos dentro da sua comunidade de fé fala, testemunha. Você já teve uma experiência realmente de conversão com esse Jesus? Porque os discípulos andavam aqui com Jesus e Jesus queria saber o que é que esses discípulos também achavam. Se eles estavam comungando dos mesmos questionamentos que aquele povo estava fazendo. Então ele pergunta: e vocês? Aí continua: o Senhor é o Messias, respondeu Pedro, nessa versão. Mas a versão que eu mais gosto, você pode contar: por que você não está com essa versão? Porque essa daqui tem as letras maiores. Diz assim: o Cristo, tu és o Cristo. Então Jesus proíbe os discípulos de comentarem isso a qualquer pessoa. Sabe por que Jesus proibiu? Porque não era a hora. Mas era importante que Jesus soubesse se os discípulos estavam tendo uma compreensão. Aí no versículo 21, Jesus fala assim: Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto. E 3 dias depois ressuscitará. Lembra que Jesus estava ensinando os discípulos, discipulando? Versículo 32. Jesus disse isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Pedro chamou Jesus à parte e disse: Jesus, que é isso? Jesus está errado. Não. Vamos ver o que Jesus diz, o que Pedro disse? Começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo:
Pedro chama Jesus à parte e repreende Jesus. E não, Jesus, você não pode morrer, você não pode nos deixar. Mas Jesus, ele se virou, ele olhou para os outros discípulos e repreendeu a Pedro. E repreendeu na frente dos discípulos. Porque Jesus sabia o que Deus tinha para a vida dele. E como foi essa repreensão? Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. No versículo 29, Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. No versículo 33, Jesus tem algumas versões que falam assim, em outro texto, Jesus vai dizer assim: não foste a carne nem o sangue que tu revelaste, mas foste pelo Espírito. Reconhecendo que Pedro, ele falou que Jesus era o Filho de Deus, era o Cristo, pelo Espírito. Mas aqui já está, no mesmo capítulo, no versículo 33, Jesus já está repreendendo o espírito de Satanás atuando, influenciando a fala de Pedro, né? Sai da minha frente. Em outras versões, para trás de mim, Satanás. Pedro, discípulo de Jesus, estava nesse momento sendo influenciado por Satanás. Ele não estava possesso, ele não estava endemoniado, ele estava simplesmente sendo influenciado. Porque Jesus conseguiu reconhecer isso. Porque Jesus sabia qual era a vontade de Deus. Como ele fala aqui, ó. Você está pensando como um ser humano natural. E Jesus todo o tempo traz e tenta trazer esses discípulos para a visão espiritual da coisa. Para os propósitos espirituais de Deus. Versículo 34. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: vamos lá. Se alguém quer ser um seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Tem sido assim hoje, os seguidores de Cristo? Tem esquecido os seus próprios interesses? Estejam prontos para morrer como eu vou morrer, como eu darei o exemplo. Aleluia. Estejam prontos para morrer como eu vou morrer e me acompanhem. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do Pai, do seu Pai, com os seus anjos, santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Jesus está falando aqui da cruz. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pedro estava achando um absurdo Jesus morrer, Jesus padecer. Mas esse convite era para Pedro também. Pedro e os discípulos ainda estavam na inocência. Como muitos de nós, às vezes, muitos dos nossos irmãos estão na inocência, achando que o Evangelho é pare de sofrer. E o Evangelho não é pare de sofrer. O Evangelho é negue-se a si mesmo. E para a gente negar nós mesmos, o nosso eu, o nosso querer aparecer, o nosso querer reconhecimento, o nosso querer levar vantagem em tudo, de se achar mais santo, de se achar mais poderoso, de se achar que pode todas as coisas. Esse trato, essas coisas, a gente não está negando, a gente está deixando a cruz de lado. Mas o Senhor Jesus nos chamou para negarmos a nós mesmos. Quando a gente tem, que é do ser humano, nós temos isso de
querer muitas vezes mostrar que somos mais santos, mais espirituosos, mais espiritual, que temos mais comunhão, que somos mais abastados economicamente, que sabemos mais teologicamente, academicamente. Jesus diz, ó, como Paulo vai falar lá na frente, tudo é esterco. Porque o convite de Jesus para aquele tempo é o mesmo para o hoje. Quando ele fala aqui, ó, que é uma geração, quando ele fala aqui, ó, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida eterna, a vida verdadeira. Que a vida verdadeira é a vida com Cristo. Aqui nesse mundo é só luta. Ou você não percebeu que cada dia piora? Cada dia essa cruz ela é mais pesada porque o eu do homem ele tem sido alimentado. O eu do homem está sendo cada vez mais ostentado e dentro da própria igreja. Muitas vezes hoje o culto não é para Deus. O culto é para que o homem se sinta bem. Não é o homem frágil, necessitado e vai cultuar o Senhor para receber o alívio da sua alma, para receber a paz que excede o entendimento. Não, é o culto do seu próprio eu, né? Se arruma para cultuar Deus, mas na verdade para ser uma vitrine para o outro que vai olhar. Então tudo isso está fora da ordem. E assim como foi com os fariseus, que o Senhor percebia que eles eram doutores da lei, instruídos, mas eles eram os entraves para que outros viessem para o Evangelho, eram um entrave para operar de Jesus naquele momento, assim muitos de nós estamos na qualidade de fariseus, sendo entraves para que os pequenininhos venham. Porque quando você já tem um tempo de crente, quando você é crente no seu lar, você é o objeto de exemplo. Estamos no meio da família. O marido ele tem que tomar a sua cruz e a sua cruz não é a sua mulher. Jesus foi para a cruz para morrer pela igreja. E ele diz que o marido, que é o cabeça, ele tem que morrer, se preciso for, pela esposa. A esposa ela tem que estar submissa, como o pastor Walter bem colocou domingo passado e como ele sempre coloca. O submarino ele está imerso, está sobre. E quando você está debaixo da cobertura do seu esposo, quando a esposa está debaixo da cobertura do seu esposo, quando os filhos estão debaixo da cobertura dos seus pais, há uma proteção. Então, Cristo é o cabeça da igreja. A igreja tem que estar submissa a essa missão. A missão é de Cristo. Nós somos representantes, embaixadores de Cristo aqui na terra. Se Cristo levou a sua cruz, por que nós não vamos levar a nossa? Nós temos uma cruz a levar. Mas para eu possa carregar a cruz que me cabe, eu tenho que renunciar ao meu eu. Eu tenho que renunciar ao meu eu. Porque se eu não faço como tem que ser feito e faço como eu quero fazer, eu vou prestar conta. E aqui ele fala que eu não posso me envergonhar desse evangelho. Eu não posso nem me envergonhar desse evangelho, como eu não posso negociar esse evangelho. Eu não posso acrescentar uma vírgula. Não posso acrescentar uma vírgula, nem tirar uma vírgula. Um iota. Não posso. Eu tenho que seguir como Deus quer. Não somos perfeitos. Cristo não busca servos perfeitos, mas ele busca filhos obedientes. Jesus ele teve toda a paciência, até quando ele disse a Pedro que Pedro iria negar ele. E Jesus ouviu Pedro negar. Jesus ressuscita, morre, ressuscita, volta e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Meus irmãos, não importa por onde você está desajustado, não importa como está o seu lar, seu casamento, seus filhos, Jesus ele sempre tem a mesma pergunta que ele fez para Pedro: tu me amas? Coloque seu nome e ouça Jesus perguntar: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Se você
pai de família, cuida dos teus filhos. Se você é mãe, cuida dos teus filhos. Cuida do teu cônjuge. É para cuidar um do outro. E uma coisa que eu aprendi também, como mulher, estar submissa a essa missão do marido, nem sempre você vai concordar com as ideias, com o que tem que ser feito, com o que ele pensa. Mas você precisa, nem sempre você vai aceitar, a palavra é essa. Mas você precisa se submeter. Eu não aceito, eu não concordo, eu tenho um outro pensamento. Mas você é o cabeça, você é o esposo, eu me submeterei, eu vou me submeter ao que você está querendo. É fácil? Claro que não é fácil. Mas isso é negar o nosso eu e seguir. O pecado, a gente diz que o pecado entrou através de Eva, não é verdade? Mas quem Deus deu a ordem foi Adão. Se Adão não tivesse pego o fruto da mão de Eva e comido, a história seria outra. Aqui muito é dado, muito será cobrado. Por isso que nós temos que ser como os crentes os bereanos, observar a palavra, tentar ler a palavra, tem dúvida, pergunta, sempre tem alguém que você pode se consultar, porque o culpado não será tomado como inocente. Deus é o justo juiz, e um dia ele vem e ele vai requerer tudo que ele nos ensinou. Amém? Vamos orar para encerrar? Pai, eu quero te louvar, te exaltar, te glorificar, Senhor, por essa palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque consegui, Senhor, diante de tantas lutas, consegui concluir a aula. E eu creio, Senhor, que cada ouvinte, Senhor, o teu Espírito vai ministrar na necessidade de cada um. Estamos no mês da família, Senhor, e o Senhor sabe como a família ela tem sido atacada. E eu entendo, Senhor, que famílias fortes em Ti, igreja forte, nação fortalecida. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite o nosso lar, visite o nosso casamento, visite os nossos filhos, netos. Que o Senhor traga, Senhor, ajustes, que o Senhor traga direcionamento. Como estudamos na palavra hoje, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, que a gente enxergue qual tem sido o fermento no nosso lar, na nossa vida conjugal. Que a gente retire o que precisa ser retirado e que cada vez mais venhamos colocar o Senhor no centro da nossa vida. A Tua palavra vai dizer, Senhor, em Efésios 5, que a gente tem que se submeter uns aos outros, porque isso é agradável ao Senhor, Pai. Há uma hierarquia, há um ajuste. Como corpo, precisamos estar ajustado. Ajusta o corpo, Senhor, que é a Tua igreja, e o Senhor é o cabeça. Graças eu te dou por tudo. Continua conosco, no nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Que você possa em breve estar conosco presencialmente, porque já retornamos, né, às classes. A igreja cada dia mais está crescendo, retornando todo o seu fluxo, toda a sua vida diária, e isso se faz necessário. Que possamos concluir com essa palavra. Cada um tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Siga quem? Siga o Cristo. Siga o Senhor da sua vida, Jesus Cristo. Deus abençoe.